Muito boa noite, minha gente! Estamos chegando! Junto com o Lulu, quem gosta? Ei, pá, boa noite! Tudo certo com você? Com você, Celinha, boa noite! Aninha, quero te ver em breve, hein, Anarielle? Oi, Rodrigo, vocês estão bem? Me digam, por favor, se estão me vendo, me ouvindo bem. Ah, Martins, underline, Dan, gratidão, amor. Que saudade de vocês. Estão me vendo e me ouvindo bem? Deixa eu baixar o Lulu aqui um pouquinho, já volto, tá, Lulu? Vamos deixar o Insta aí avisando o pessoal. Gente linda, boa noite, Janilda. Obrigada, Dan, muito obrigada. Obrigada, pá. Muito bem, minha gente, bora falarmos de fé. Deixa eu marcar aqui para anexar para quem tá chegando, para quem vai chegar. Preparados aí, papel e caneta na mão, água também, por favor. Uma live um tanto quanto profunda. Preciso de vocês com privacidade aí, com foco aí. Preciso de vocês mais abertos. Sabe aquele copo vazio nesse momento, tá? Bem vazio, para que a gente possa transbordar um monte de informações para assimilar mais ainda sobre fé. Quem aqui não quer aumentar a fé? Para quem sabe o que é fé, para quem vai aprender nessa noite, para quem vai aumentar essa fé, preciso de vocês com o copo bem vazio hoje, tá bom? Bora, deixa eu marcar aqui. Já vou falar com vocês, já vou dar atenção. Fé, como aumentar a nossa fé. Vamos chamando alguém para essa noite que antecede o Natal. Ai, que emoção tá aqui com vocês, minha gente. Como aumentar a nossa fé, ou a sua fé, porque essa live é para você, tá bom? Como aumentar a sua fé. Ei, minha gente que tá chegando agora, aguenta aí que eu já vou falar com vocês. Deixa eu só fixar esse comentário. Já vou começar esse nosso encontro especial. Eita, bora! Como aumentar a sua fé? Bom, minha gente, confesso pra vocês que essa live, esse nosso encontro é de uma grande emoção pra mim. Eu tava pensando num tema essa semana, porque eu não entrei ao vivo com vocês no YouTube. Pra quem acompanha o método Descrençar, pra quem me acompanha, né? Sabe o quanto tem sido, graças a Deus, muito corrido, tem sido uma loucura os meus dias. O anormal que esse ano foi pra mim tem realmente se concretizado, né? E aí eu pensei em algo que eu queria uma conexão com o Natal. E eu acredito que eu nunca tenha falado, nem com os meus mentorados mais próximos, sobre fé dessa forma. Eu acho que eu fiz até uma postagem na metade do ano que eu tive um grande insight e vou compartilhar isso com vocês. Sobre fé, sobre um aprendizado na minha vida, mas aí o meu filho vai vendo como tudo sempre está conectado. A gente só precisa saber ficar presente, isso é um treino. A gente precisa soltar depois que a gente faz um pedido, depois que a gente faz uma pergunta, né? E aí tava passando um carro de Papai Noel, acho que foi na segunda-feira à noite, segunda ou terça-feira, acho que foi segunda ou terça-feira, com polícia, barulho, né? Aquelas crianças todas no condomínio indo pra ver lá. E aí meu filho mais novo solta assim: mãe, você sabe que um dia eu tive fé no Papai Noel? E aí tô aqui pra nós falarmos sobre essa fé conectada, sempre muito conectado, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa vontade de saber como é que a gente aumenta a nossa fé. E nessa aula, nessa live, eu quero poder trocar com vocês aquilo que eu busquei por muito tempo. Como é que eu aumento a minha fé? Como é que você pode aumentar a sua fé? Porque ela é essencial para você manifestar o que você quiser na sua vida. Então bora? Vamos chamar o amiguinho, amiguinha. Eu quero saber se vocês estão prontos para nós iniciarmos então nessa quinta-feira que antecede o Natal, a nossa live sobre fé. Bom, existe uma definição muito corriqueira, comum sobre fé, né? E talvez vocês até tenham me ouvido falar ou já pensavam sobre isso, mas fé é basicamente nós acreditarmos naquilo que a gente não pode ver, não é assim? Existe
essa definição um tanto quanto clichê e uma definição um tanto quanto genérica, né? Mas a minha dúvida sempre foi, tá bom, ok, isso é uma definição. Mas como é que eu sinto essa fé? Como é que eu vivo essa fé? E principalmente, como é que eu aumento essa fé se eu não tô vendo ainda? Se os meus 5 sentidos ainda não acessaram? Como é que eu faço para aumentar essa fé? Alguém já teve essa vontade de aumentar a fé? Então essa foi para mim, durante muitos e muitos anos, uma dúvida e uma vontade, uma sede muito grande de acessar isso na prática, de fazer isso acontecer na prática. Então, nessa live, como é que você aumenta a sua fé? Como é que eu passo a acreditar, Camila, mesmo não tendo visto ainda, mesmo não tocando ainda? E eu começo dizendo para vocês que pra gente começar a acreditar sem ver, pra gente aumentar essa nossa fé sem ver, a gente precisa de ingredientes fundamentais. A gente precisa buscar esses ingredientes que são fundamentais para nossa fé. Vocês estão comigo, minha gente? Parece que travou aí. Ou vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Por favor. Tamo junto? Estão comigo? Tomem um golinho de água. A gente só tá esperando o Instagram avisar mais pessoas. Quero saber se vocês estão comigo. E eu já vou falar do primeiro ingrediente essencial quando a gente fala de aumentar a nossa fé. Oi, meu querido Saulo, saudade de você, tudo bem aí? Tamo junto? Tamo quieto, né, pá? Mas tamo junto comigo, então tá bom. O primeiro ingrediente, obrigada, minha gente. O primeiro ingrediente fundamental para essa fé é, sem dúvida alguma, um desejo ardente. Não faz sentido algum nós falarmos de fé, mesmo aquilo que eu ainda não toco, mesmo aquilo que eu só vislumbro, se eu não tenho um desejo ardente. Eu preciso de um desejo ardente quando eu penso em aumentar a minha fé, quando eu falo da minha fé. Aquela mulher que sangrou por anos e anos, que tinha investido quase que todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna em médicos, em tratamentos, porque ela queria parar de sangrar, sabendo que Jesus podia curá-la. Um grande mestre para muita gente, para mim é o meu principal mestre. Sabendo que Jesus podia curá-la, mesmo depois de ter esperado e investido tanto em tratamento, tanto em médicos, mesmo diante de uma multidão, que ela só era mais uma pessoa naquela multidão, o que ela faz? Ela encosta na túnica de Jesus, ela encosta na túnica e se cura. E por que essa mulher se cura, minha gente? Porque não existe fé sem desejo ardente. Não existe o primeiro ingrediente para nós termos e aumentarmos a nossa fé. A gente precisa de um desejo ardente. E aquela mulher que teve um fluxo de sangue por anos, quando toca na túnica de Jesus, ela tem um desejo ardente. Oi, Fá, beijo pra você, amor. Sim? Então, presta bastante atenção. Quando a gente começa a falar de fé, a gente precisa falar de um desejo ardente. A gente precisa falar de uma visão. A gente precisa falar do que a gente quer. Dentro do método Descrençar é a meta com propósito. Será que eu, de fato, tenho um desejo ardente de prosperar financeiramente em 2023? Será que, de verdade, eu tenho um desejo ardente de me curar? Será que, de verdade, pensa aí sobre aquilo que você quer. Será que você quer, é um desejo ardente no seu coração, ter uma relação amorosa, com respeito, equilibrada? Será que você tem esse desejo ardente? O que é que você quer ardentemente, descrençante, para hoje na sua vida? O que é que você quer para 2023, por exemplo, na sua vida? E eu vou falar mais ingredientes e como que a gente vai aumentando essa fé, tá bom? Como é que a gente faz? Primeiro, um desejo ardente. Mas esse desejo que você diz muitas vezes para as pessoas que estão ao seu redor, é de verdade um desejo? Você quer de todo o seu coração? Porque além do desejo ardente, presta atenção no que eu vou dizer, a gente vai precisar de pensamentos
a gente vai precisar de sentimentos, a gente vai precisar de atitudes positivas, ativas, anotem, que são elementos essenciais quando a gente fala dessa fé que muitas pessoas dizem, que a gente escuta as pessoas falarem, que a gente busca muitas vezes no desespero, mas que a gente parece que não encontra. Por quê? Porque eu preciso de pensamentos, eu preciso de sentimentos coerentes, eu preciso, além do desejo ardente, eu preciso de uma atitude ativa da minha parte. Vocês estão comigo? Desejo ardente, sentimento, desejo ardente que é a visão, a meta com propósito no método Descrençar, pensamento, sentimento e uma atitude ativa. Não dá pra gente separar fé de desejo, pensamento, sentimento e uma atitude. Tem mais elementos que eu já vou dizer, tá? Agora, o que diminui? O que trava a nossa fé? Vamos lá, vamos pensar junto. O que será que diminui a minha fé? O que anula essa fé? O que trava a minha fé? Presta atenção. Pensamentos e sentimentos contrários ao meu desejo, sim? Uai, se eu quero prosperidade financeira, mas eu tenho pensamentos e sentimentos contrários, negativos, disfuncionais. Vamos dar alguns exemplos. Como é que eu vou chegar lá se eu tenho um pensamento diante da prosperidade financeira ou diante de uma relação saudável, se eu tô pensando que é muito difícil isso que eu quero? Ei, vamos lá, anotem. Se eu penso que é muito difícil o que eu quero, primeiro ponto. Se eu penso que dá certo pra você, menos pra mim. Dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Se eu sinto medo quando eu penso no meu desejo, quando eu olho para minha meta, se eu tenho ansiedade, se eu fico triste porque todo mundo consegue, se eu fico angustiada, o que são esses sentimentos? Ou o que são esses pensamentos e sentimentos descrençantes? Quem é meu mentorado sabe disso. São crenças limitantes, sim? São crenças contrárias ao meu desejo. É disfuncional, tá desorganizado. Então, de novo, fé é o conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes positivas, ativas diante do meu desejo ardente. Tá claro isso? Pensamentos, sentimentos, atitudes positivas, ativas da minha parte diante da minha visão. O que é a visão? Não aquela necessária visão que tem ali num quadro de uma empresa, né? Visão, missão e valores, que pode ser também. Espero que na sua empresa, se você tem, a sua visão esteja te dando um norte, te mostrando onde você e sua equipe precisam chegar ou querem chegar. E para isso eu preciso ter pensamentos coerentes, sentimentos coerentes, atitudes, ação. Precisa ser ativo. É isso que vai, não só isso, eu já vou falar mais, é isso que vai fortalecendo a minha fé. Agora vamos olhar um pouco mais profundamente, algo mais filosófico. Presta atenção. Existe uma lei, uma das principais e primeiras leis naturais, ou seja, tudo aquilo que é natural é infinito, é para sempre. Eu posso até mudar uma lei de trânsito. Um governante entra para governar um país, para governar uma escola, um estado, uma cidade, não importa. Ele pode fazer algumas mudanças, sim? Podem haver mudanças no trânsito, podem haver mudanças sobre o horário de verão, sobre alguns encargos, isso pode, porque isso não é lei natural. Agora, a lei, quando ela é natural, ela é infinita. E o que eu estou dizendo? É para sempre. Sempre foi, é e sempre será. Então, existe uma lei natural que diz que o todo é mente. O todo é mente. Que o universo é mental. Se o universo é mental, tudo que está dentro dessa mente, de uma grande mente, que é a mente de Deus,
tudo que está dentro faz parte dessa mente. Vou repetir. Existe uma lei, a primeira lei do Kybalion, por exemplo, que diz que o todo é mente, tudo é mental. Sim? Se tudo é mental, eu que estou viva, que faço parte, que estou aqui nessa live, estou dentro da mente do todo. Eu faço parte de uma mente, porque tudo é mental, o todo é mental. Quando a gente precisa ter uma pessoa para tocar essa pessoa, essa é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade do nosso ego, é uma necessidade da mente. Da minha mente limitada, pequena, com o meu ego, que faz parte da minha existência, das minhas experiências. Só que essa lei que é natural diz que Deus, que o universo, eu não estou falando de religião, tá? Lembra? Eu estou te pedindo para esvaziar o copo, para que você possa se aprofundar um pouco mais antes que o ano acabe, nesse aumentar a sua fé. Essa é a minha proposta nessa live de hoje, tá? Então, quando a lei diz que Deus é tudo, é o todo, é a mente, nós que fazemos parte de um universo, estamos, entre aspas, dentro desse todo. Eu estou conectada com a Mara, que está conectada com a Maria, com a Nani, com a Lia, terapeuta, com a Luciana. Mesmo que o meu ego diga, não, Camila, você está errada. Você está separada da Mara, separada da Lúcia. Você está separada. Essa separação, vamos lá, disse que essa live seria mais filosófica e mais profunda, sim? Então preciso de você com o copo vazio, sendo esse copo vazio. Se eu faço parte, estou dentro de uma mente que é o todo, essa é a lei natural, mesmo que ainda não esteja assimilado, tá tudo bem, só se abra para isso. Eu estou conectado a tudo e a todos. Eu estou conectado com vocês. Já tiveram uma experiência de pensar numa pessoa e essa pessoa entrar em contato com você? Por quê? Emaranhamento, comprova emaranhamento quântico, demonstra isso, né? Experimentos demonstram esta unicamente, esta única consciência, essa única onda. Fechando esse parênteses, volta aqui. Imagina um mar. Eu gosto muito dessa simbologia, tá? Eu gosto muito de trazer essa simbologia em relação ao mar. O mar, vamos imaginar aqui, o mar é Deus. O mar é o todo. O mar é Deus. E nós que estamos aqui, Kel, Elis, para vocês que estão aqui comigo, Vivi, que chegou agora, nós que existimos dentro dessa mente, somos a onda desse mar, sim? Nós estamos nesse mar e esse mar está em nós. Se nós pensamos ser nesse exemplo uma onda, tá? Uma ondinha do mar. Então, nós estamos nele, nesse todo, nesse Deus, e ele está em nós. Então, se eu imagino Deus como um grande mar, imagino que o mar é a mente de Deus e nós fazemos parte desse grande mar, nós somos uma ondinha dentro desse grande mar. Nós viemos desse grande mar quando a gente vai pra praia, a gente vai pra praia, pra areia e a gente volta pro mar, pro grande mar. Tá? Simbolicamente, filosoficamente falando. Quero que vocês se abram para isso. E o que isso tem a ver com fé, Camila? Presta atenção. Presta atenção, o que é que isso tem a ver com fé? Eu preciso da fé, que é, lembra? Conjunto de pensamentos, de sentimentos, de atitudes positivas e ativas para ser e para ter o que eu quero. Então, eu preciso da fé para ser e para ter o que eu quero. Agora, o grande desafio é que eu tenho um desejo ardente, mas como um barquinho nesse mar, como uma ondinha desse mar. Se eu não alinho o meu pensar, se eu não alinho o meu sentir, se eu não alinho a minha atitude com o meu desejo ardente, é como se eu fosse um barquinho nesse mar, um barquinho totalmente desgovernado. Então, ora eu penso positivo sobre o meu desejo, sobre o que eu quero, ora eu penso negativo, eu penso que todo mundo consegue menos eu, que isso é muito difícil de alcançar.
Ora eu sinto confiança nesse mar, ora eu duvido desse mar. Porque tá demorando demais o meu emprego, tá demorando demais esse amor que eu quero. E por quê? Por quê, descrençante? Por conta das minhas crenças. Quando eu estou desalinhada, imagina você um barquinho dentro de um baita mar, que é a mente do todo, que é o todo, que é essa consciência. Eu como um barquinho, pensando positivo sobre o meu desejo, pensando negativo, escutando as pessoas que me falam que não vai dar certo, vou para um lado nesse barquinho e vou para o outro. Como é que eu chego no meu desejo? Tem desalinhamento, não tem como chegar. Então, eu começo a caminhar em direção do meu desejo, mas eu duvido. E aí o meu barquinho vai para outra ponta do mar. Não chega na areia, não chega do outro lado, na ilha que eu quero. Aí eu preciso remar tudo de novo. Eu tenho mais um pouquinho de confiança, só que aí eu escuto meu pai e minha mãe falando que tá difícil, que o ano que vem vai ser mais desafiador ainda. Eu volto com meu barquinho nesse mar para outra ponta. Duvido e volto para areia de novo. Que merda de fé é essa, com todo respeito? Já se viram assim? Por que você não tem aquilo que então você diz que quer muito? Porque como um barquinho nesse mar, como uma onda nesse mar, você fica andando de um lado para o outro. Isso não é fé. Isso é o oposto da fé. É uma fé... Não é fé. É pequeno. Que merda de... Com todo respeito, de novo, com todo amor e respeito, que merda de fé é essa? Isso não é fé, descrençante. Fé é convicção, é pensamento alinhado, é sentimento alinhado, é atitude alinhada àquilo que eu quero, ao meu desejo ardente. E mesmo que demore 100 anos, eu não paro de remar. Eu não paro de me alinhar. Eu sei que eu estou dentro de um mar que quer que eu chegue lá. Mas por ter livre-arbítrio, eu posso desalinhar esse barquinho. Com pensamentos contrários, com atitudes negativas, com sentimentos opostos. E o meu barco fica completamente desordenado. E aí o que eu falo? Deus me esqueceu. Não é assim? Escuto muitas pessoas falarem isso. Deus esqueceu de mim, Camila. Eu tenho certeza. Ou o meu pecado é muito grande. Ei, como é que você quer chegar no desejo ardente? Chegar do outro lado da ilha, dentro desse mar, se você não faz o básico? O básico, que é treino, eu entendo. Que é alinhar pensamento, alinhar sentimento, alinhar atitude, para fortalecer diante da visão, diante do que você quer, a sua fé. Não importa quanto tempo vai demorar. Pode ser rápido e pode ser que demore. Existem outros elementos envolvidos. Existe uma sincronicidade necessária para você, por exemplo, se conectar com uma pessoa que é um brasileiro ou uma brasileira, mas que foi estudar lá no Japão. E vai demorar algum tempo para vocês se encontrarem exatamente como é a pessoa que você quer. Percebe que é diferente de dizer, por exemplo, se Deus quiser um dia... olha só a frase. Se Deus quiser um dia eu vou encontrar o amor da minha vida. Pelo amor de Deus. Reveja isso. Você está dentro do mar. É você quem está remando. Para onde é que você quer ir? Esse remar, descrençante, precisa de pensamentos, precisa de sentimentos, precisa de atitudes positivas e ativas da sua parte. Porque senão você vira esse barco desgovernado. Aí você fica esperando que Deus te dê algo que você precisa, remando, fazer, alinhando o seu pensar e o seu sentir, fazer. Como se Deus fosse o seu garçom, sabe? Aqui, ó. Ah, é isso? Toma. Precisa fazer nada não, tá? Tá aqui só de brincadeira.
não precisa alinhar pensamento, não precisa evoluir sentimento, não precisa expandir essa consciência, não precisa fazer nada. Eu tô aqui como seu garçom, é só o seu pedido, é só você fazer o pedido que eu vou te entregar. Isso se você fizer o pedido, não é assim? Então presta atenção no que eu vou te falar. Deus age através da fé. Escreve isso. Deus age, essa grande mente, esse todo age através da fé, mas precisa do seu pensar, precisa do seu sentir, precisa da sua atitude, precisa do desejo ardente e de outros elementos que eu já vou trazer aqui. Deus vai agir a partir da fé. Se não fosse assim, descrençante, ele não faria essas ondinhas que somos nós. Ele não faria você. Quem faria é o Reginaldo faria, a Beth faria, só pra descontrair. Ridículo isso, Camila. Ele não faria, gente. Ele ia lá e resolveria por ele. Ele mesmo faria, ele, sem nenhuma experiência, sem a nossa troca, sem o nosso atrito. Então, Deus age pela minha fé, Deus age pela sua fé. Isso significa que você sim precisa ser ativo. Precisa saber o que você quer, precisa ter os pensamentos, os sentimentos coerentes com o que você quer. Precisa da sua atitude ativa diante do que você quer. Senão ele não precisaria criar você, ele não precisaria criar a mim. Ele com ele se bastaria. Sim? Outra coisa importante, anote. Fé não tem absolutamente nada a ver com religião. A gente aprendeu que fé tá ligado a uma estrutura, a uma igreja, não há nada de errado com isso, tá? A uma religião. Existe uma crença social, existe uma crença global que nos ensina isso muitas vezes. Que fé tá conectado a alguém, que fé tá conectado com a intermediação de alguém, de algo, de uma religião, por exemplo. Mas a fé, ela é independente. As ondas que nós somos nesse exemplo não precisa de ninguém, absolutamente de ninguém externo a ela. A gente não precisa de algo ou alguém. A gente às vezes até faz, né? A gente se ancora a alguém para fortalecer a fé. Mas se a fé é o meu pensar, é o meu sentir, é o meu desejo ardente, é a minha atitude ativa, não está ancorado necessariamente a algo, a alguém. Tá claro isso? Somos nós a onda dentro desse mar. Somos nós que pensamos, somos nós que sentimos, somos nós que temos a atitude. Sim. Quando eu tô falando de pensamento, de sentimento, de atitude, eu não tô falando de motivação, tá bom? Eu tô falando de uma conexão com esse mar que eu faço parte. Eu tô falando de conexão, de encontro interno, de fazer um movimento internamente para eu acessar essa coerência, esse alinhamento. Ah, Camila, aí eu escuto isso também. Camila, mas eu não acredito em Deus, nesse mar que você tá falando. Eu não acredito nesse todo, eu não acredito nessa mente. Pena pra você. Pena pra você. Eu sinto muito por isso. Porque aí a vida é você e você, sozinho. É mais densa, é mais pesada. Mas não tem problema, porque mesmo assim você tem fé. Você acredita que isso não exista. É mais pesado pra você, você vai estar mais sozinho, vai ser mais sofrimento, mas tá tudo certo, é fé também. Você só tá contra a corrente, fazendo talvez mais força, poderia ser mais leve, mas você vai ter que remar muito mais, acreditando que dentro desse marzão você tá sozinho, você tá remando sozinho, mas isso também é fé, tá tudo certo. Nós temos livre arbítrio, só que essa falta de fé sobre um Deus, sobre a mente, sobre um todo, e eu não tô falando de religião, torna a vida muito mais densa, muito mais pesada. Eu tenho que fazer força com o meu próprio braço. Só que isso não anula a fé que esse divino que te criou, que me criou, tem sobre nós.
Ah, o diabo também tem fé. Não sei se vocês sabem disso. Minha avó chamava de encardido, não podia nem falar essa palavra. Tem pessoas que têm essa crença sobre, não posso nem falar esse nome então. Ele também tem fé. Ele acredita piamente que ele vai ficar no lugar do Deus vivo. Ele também tem fé. Nós temos essa fé. Só que ele tá remando contra a maré. Tá pesado, né? Tá denso. E todo mundo que se conecta a ele é denso. Mas faz parte da fé. A fé é livre. A fé é livre à medida que eu sei que o meu pensar, que o meu sentir, que a minha atitude, que o meu desejo vai fortalecer essa minha fé. Seja a favor do mar ou contra o mar. Não tem problema. Porque tudo é fé. E fé também é escolha. Anote. Fé é escolha. Eu escolho o que acreditar. Eu escolho acreditar que o Natal é uma porcaria. Eu escolho acreditar que existe Papai Noel. Eu escolho acreditar que não existe prosperidade para todo mundo. Eu escolho acreditar que sim, eu nasci como essa ondinha vindo de uma baita fonte próspera, abundante, saudável, puro amor. Eu escolho acreditar. Acreditar não, é mais do que acreditar. Não tem dúvida nenhuma. Eu escolho no que eu quero acreditar. Fé é isso. E esse ano, descrençante, como eu disse no início dessa live, caiu uma baita ficha, um baita download na minha vida, porque a minha mãe foi a primeira pessoa na minha vida a me ensinar sobre crença. E tudo que eu respiro hoje, tudo que eu faço de formações, de cursos, de prática, de atendimento há tantos anos, começou lá na minha infância e eu não tinha me dado conta. O que eu respiro hoje sobre crença, sobre trauma, tem tudo a ver com o que ela me ensinou. Ela me dizia, tenha fé, minha filha. E fé é totalmente crença. Fé tem a ver com pensar, tem a ver com sentir, tem a ver com atitude. Ela dizia para que eu tivesse mais fé. Ela dizia para eu ter mais fé. E eu não tinha me tocado de que essa fé que ela falava, que ela não tinha clareza sobre crença, é o que eu vivo hoje. É o que eu trabalho, que não é um trabalho, para mim é um prazer imenso. É o meu propósito, é a minha missão. E a crença, assim como a fé, que estão juntas, estão no mesmo mar, no mesmo potinho, não tem como separar, tá tudo junto. E vai estar separado contra o que eu quero quando o meu pensar, o meu sentir, o meu fazer não está alinhado a esse desejo ardente. Tá claro isso? Aí sim eu vou viver escassez, aí sim eu tô contra o mar. Porque aí eu vou viver mais doente, aí eu vou viver me sentindo mais sozinho, aí eu vou estar em relacionamentos abusivos. Sim? Porque a base é a crença. E o que essa fé não é? A fé não é dúvida. Quando entrou dúvida por uma ansiedade, por exemplo, a fé é morta. A fé nunca é dúvida. Se eu tenho dúvida, tá me faltando o fundamental, que é a atitude direcionada, atitude ativa. Uma potência dentro de mim. Percebe isso, descrençante? Que mais? Quais são os outros elementos essenciais? Então vamos lá, eu tenho um desejo ardente, eu preciso ter um pensar coerente, um sentir positivo, uma atitude, um comportamento, uma ação em direção ao que eu quero. Mas eu preciso também saber de verdade de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Isso tem a ver com a minha identidade. Não tem outro caminho. Fé está ligado a, de fato, o acesso que nós fazemos sobre a nossa identidade. Não aquilo que os nossos pais contaram. Não aquilo que os outros, o social, o professor, disse pra gente que nós somos. Se aquela mulher, como eu disse, né, que está na palavra, se aquela mulher com o fluxo de sangue por anos e anos
Ela queria tocar no manto de Jesus. De alguma forma, essa mulher sabia quem era esse mestre, mas ela sabia também quem era ela e o que ela queria. Ela já tinha gastado quase todo o seu dinheiro, se não todo o seu dinheiro, para essa cura. E ela nunca desistiu. Foram anos e anos com fluxo, gastando, investindo, sem nenhum pouquinho de melhora. Mas na hora que ela toca, porque ela não desistiu. Na hora que ela toca, porque ela sim sabia quem era o mestre. Porque assim ela sabia quem era ela de fato. Por isso ela não desistiu. De alguma forma ela sabia quem era ela. Ali, naquele momento, mesmo que Jesus não tenha perguntado para ela, o que queres que eu faça? Ela faz um baita movimento de no meio da multidão encostar, porque nós temos essa necessidade egóica. A gente precisa tocar, a gente precisa de um intermediário muitas vezes. E tá tudo certo, não há nada de errado com isso. Mas eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso ter clareza do meu sentir, do meu pensar. Eu preciso ter a atitude de ir lá e tocar na túnica, de fazer um movimento em direção daquilo que eu quero. Se esse fluxo de sangue eu quero que acabe, se eu sei quem é o mestre, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, se eu não desisto daquilo que eu quero, é isso que vai fortalecendo cada vez mais a minha fé. Por que você não manifestou o que você quer ainda? Porque, presta atenção, precisa de um desejo ardente, precisa de um pensar e um sentir coerente, precisa de atitude ativa, precisa saber, você precisa, não é com a razão, não é cognitivo isso, você precisa buscar esse sentir, que é de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou voltar dentro desse mar? Mesmo que eu esteja na areia, como é que eu faço? O que é que eu estou fazendo para voltar para esse mar? Para esse oceano, para esse manancial que está em mim e eu nele. Porque essa é a principal lei. E um outro elemento essencial, para que eu não esqueça, marquei aqui. Consistência. Não existe fé forte, grande, sem consistência. E a consistência, ela pede o quê? Uma repetição. Se eu tenho um desejo, tenho pensar e sentir, tenho atitude, eu preciso ter consistência. O ritual, quando eu ensino dentro do método Descrençar, basicamente, é para que você tenha essa consistência. Senão não tem como aumentar a fé. Senão não tem como fortalecer a fé. É como uma semente que quer ser árvore, mas não está plantada. Não tem raiz. Não tem como receber a água. Não tem como receber o nutriente da terra. Não tem como receber o sol. Que são elementos essenciais para que essa semente vire uma árvore. Precisa dessa consistência, dessa base, dessa repetição. Se nós pensarmos em nós, é o nosso ritual. Tenha consistência descrençante para aumentar cada vez mais a sua fé. Se não houver pensar, sentir, atitude, se não houver o desejo, se não houver consistência, não existe fé. Não tem fé. Então agora a minha pergunta para você, para a gente começar a caminhar para o final, e eu quero fazer rapidamente a leitura de uma parte do livro do Neville Goddard, O Despertar da Consciência, que não é uma leitura, eu quero traduzir esse trecho, esse parágrafo numa ação aí pra você, numa prática aí pra você, assim como eu faço no meu ritual, tá? E a gente vai trabalhar tanto em nível cortical quanto em nível subcortical. Eu vou trabalhar o meu sentir, a minha vibração, e eu vou trabalhar o meu pensar e o meu falar. Segura aí mais um pouquinho. Então, o que é que você quer pro seu dia? O que é que você quer pro seu ano de 2023? O que é que você quer para essa noite de Natal e para além dela? O que é que você quer para a sua vida? Pensa aí rapidinho. Uma coisa que você vem buscando. Algo que você deseja de todo o seu coração. Qual é esse desejo ardente e descrençante? Se você pensar nesse desejo ardente concluído hoje, agora, você acessou todos esses elementos. Tem o desejo, tem o pensar, tem o sentir.
tem essa coerência, tem a identidade, tem a sua persistência, a sua consistência, a sua constância. Está coerente? Está alinhado? Ou você pensa, sente, duvida às vezes, e aí o seu barquinho que estava indo para a ilha volta para o meio do mar? A sua atitude, ela é constante? Ela é todos os dias? Sem duvidar? Porque duvidou, começa a contar o relógio todo de novo. Se você duvida por conta das suas crenças, você paralisou de novo. Vai ter que começar tudo de novo. Provavelmente por isso você ainda não tem aquilo que você quer. E para isso tem que ter paciência, ciência da paz, sim, tem que ter consistência, tem que ter alinhamento de pensar, tem que ter alinhamento de sentir. É isso que fortalece a sua fé. Então, a sua fé, ela tá coerente? Ela tá forte? Ou você duvida? Ou você sente medo? Ou você tem um frio na barriga que te faz, não, acho que não é bem por aí. Acho que não é isso que eu quero. Tá aí um grande indicador do porquê você já chegou lá, tá chegando lá, ou porquê que você tá com o seu barquinho completamente fora de rota, remando sozinho, contra a maré. E aí precisa mudar a crença, óbvio. E foi esse um grande ensinamento de Dona Maria, minha mãe, que eu não tinha acessado isso. Ó, era tão claro. Talvez vocês tivessem mais acesso, para quem é meu mentorado próximo e conhece a minha história, talvez vocês teriam ou vocês tiveram esse acesso antes de mim. Mas é um processo. Quantas crenças e mais crenças, quantos traumas e mais traumas, eu preciso ressignificar, tirar a dor emocional, trazer um aprendizado para minha vida. Quantas crenças eu preciso ressignificar, reprogramar, transmutar. Tava claro, tava na minha cara. Minha mãe foi minha grande professora. Ela me ensinou a ter fé. E fé é sim essa crença, mas é esse alinhamento do pensar, do sentir, da atitude, saber quem eu sou e o que é que eu quero. Então, a base para que eu possa realizar é a mudança de crença. É o alinhamento para que eu possa fortalecer a fé. E aí, para quem tem esse livro Despertar da Consciência do Neville, na página 76, eu quero que vocês, antes de eu ler, fica com esse pensamento, com essa meta de vocês. Seja para hoje, para amanhã, seja essa meta para o ano de 2023, não importa. E enquanto eu estiver lendo e fazendo para vocês questionamento e pergunta no sentido de o que é que você quer, tá? Comece a estimular esse meridiano. Quem me conhece sabe, esse é o básico. Você devia estimular esse meridiano descrençante várias vezes ao dia. É esse meridiano que, como um gatilho, consegue acessar o meu sistema límbico, a minha amígdala hipocampal, faz com que eu produza mais neuromodulador como a beta-endorfina, que é o oposto da noradrenalina. Noradrenalina fortalece mais a dor, fortalece memórias traumáticas, fortalece crenças inconscientes limitantes. Então estimule esse ponto enquanto você me escuta. Podemos assim? A Ivoneide disse assim: quando eu estou alinhada, sinto a sensação que estou fazendo algo errado. Então não está alinhado, Ivoneide. O alinhamento não traz essa sensação, é por conta de crenças. Existem crenças aí que estão desalinhando e não alinhando. Quando você sabe o que quer, mas tem essa sensação de que está fazendo algo errado e provavelmente está ligado à crença inconsciente culpa, dívida, não merecimento, você não está alinhada, tá, minha bichinha? Então vamos lá, ó. Eu vou ler para vocês e vocês estimulem esse ponto aqui do karatê, por favor, do começo ao fim, focando no que vocês querem. Combinado? Fechado? Estão comigo? Então vamos lá, ó. Vocês vão repetir com vocês, pra vocês aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Acho que deu. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Repete. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. O que é que você deseja? Presta atenção naquilo que você deseja, descrençante. Enquanto estimula esse ponto. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Repete isso pra você. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Traz aquele desejo ardente para sua mente nesse momento.
Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. Eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente seja expresso perfeitamente. Vou repetir. Eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Continue estimulando, descrençante. Sim, eu determino uma coisa e ela há de acontecer. Sim, eu determino uma coisa e ela há de acontecer. Pare um pouquinho de estimular e presta atenção, eu vou repetir de novo, eu vou falar de novo sobre essa frase que dá pra gente traduzir, estimulando o ponto do karatê como uma força, como um comando mental que vai além do racional. Eu acesso aquilo que eu desejo, eu alinho sim, buscando internamente essa fé, o acreditar nesse desejo, que já está dentro desse mar, que já está dentro dessa mente, do todo, onde eu estou, onde você está, Ana Arielle, onde a Gilda está, onde existe essa conexão. Aquilo que eu desejo já existe dentro desse mar, desse todo, da mente do todo. Sim? E quando eu estimulo esse ponto, eu estou trabalhando em nível subcortical. Existem tantos outros meridianos, cada um para um sentimento, mas o básico você já pode fazer para fortalecer esse alinhamento entre o pensar, sentir o meu desejo, que me dá mais força para que eu possa ter a atitude coerente com o que eu quero. Então eu vou repetir. Estimule aí, descrençante, focando no que você quer. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. Eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Essa frase, e estimulando esse ponto, esse meridiano do karatê, ela me traz mais confiança. Ela não estimula a dúvida em mim. Eu não estou dizendo que eu já tenho aquilo que eu ainda não vejo, que é só um desejo ardente. Eu não estou afirmando que eu já tenho e aí vem aquela sensação de incoerência, de mentira. Não é isso. Essa frase é diferente. Presta atenção, eu vou repetir. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Lembra, eu estou dentro do mar. Eu faço parte de um oceano, de um manancial absurdo de abundância, de prosperidade, de saúde, de amor, de relacionamento equilibrado. Então, eu me tornei consciente de ser o que eu desejo. Eu só repito isso e me conecto ao meu desejo. Me conecto ao que eu quero. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. Quer dizer, eu estou fortalecendo isso em mim. Façam isso no ritual de vocês, que é essencial para fortalecimento da fé. Sim, eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente, ou seja, seja manifestado, seja possível de ser visto, de ser tocado, seja um namorado, uma esposa, seja o dinheiro, seja a viagem, seja o meu corpo, não importa. O meu emprego. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. E essa determinação, presta atenção, descrençante, essa determinação é a fé. E o que é a fé? Pensar, sentir, agir
Identidade, mesmo que seja ainda no começo. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mesmo que seja um propósito de terminar esta live antes do Natal. E eu preciso de consistência, eu preciso de repetição. Esses são os 5 elementos essenciais para que você fortaleça a sua fé independente do que seja. Independente do que você queira. Agir conforme o desejo ardente. Sentir o verbo que muda tudo, não é? É isso aí, Celine. Mas para isso eu preciso acessar esse alinhamento, essa coerência. É assim que eu fortaleço a minha fé. Quando eu só tenho o pensar, quando eu só tenho o desejo, mas eu não tenho o sentir que eu já sou isso. Porque eu já estou dentro desse mar, porque eu faço parte da mente de um todo. Que ele está em mim e eu nele. Quando eu tenho essa clareza e eu começo a saber quem de fato eu sou e não as crenças que me fizeram quem eu estou, ou seja, aquilo que meu pai disse sobre mim, as críticas da minha mãe, o apontado dedo do meu professor. Se eu não mais acredito nisso, se eu reprogramo isso, se eu substituo isso, eu começo a acessar que está tudo disponível para mim. Nesse manancial, tá tudo disponível nesse mar que eu faço parte. E toda vez que eu, dentro do meu barquinho, ou sendo o meu barquinho, eu duvido, eu volto pra areia. Ou eu volto pro meio do mar. Eu tava quase chegando nessa manifestação, mas duvidei, tá tudo bem, tá aprendendo, não é pra se culpar, tá no processo. Volta pro pensar, volta pro sentir, volta pra pergunta: quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Volta para a consistência do seu ritual, fazendo essa prática simples aqui diariamente. Mas ainda não chegou meu namorado, continua, santo, santa de Deus, continua. Se de fato é o seu desejo ardente, se de fato é o que você quer, só continua. Porque a semente já foi plantada no seu coração. Esse desejo é seu ou é de uma influenciadora do Instagram? É seu ou é do seu marido? E tá tudo bem vocês terem o mesmo desejo. Mas é um desejo ardente? Ou você tá indo com todo respeito como uma boiada? O que você quer? Para isso é autoconhecimento. Para isso você precisa saber quais são suas crenças. Para isso você saber de onde é que você veio, o que é que você tá fazendo aqui e para onde você vai. É identidade, é o básico. Não adianta só afirmações. Isso é racional, isso é 5%, isso é pouquinho. Eu preciso acessar algo dentro de mim. Por isso, fecha a porta do seu quarto, silencia, se conecta a algo que já está em você. Que você já está nele. É assim que a gente manifesta. Mas antes da manifestação existe a necessidade do divino atuar a partir da sua fé. Quando você tem um desafio muito grande, você fica só na lamúria, você fica só na reclamação, como se Deus não estivesse te ouvindo, como se ele fosse surdo, com todo respeito, você está completamente contra a maré. Você está duvidando. Você não tem fé quando você está na lamúria, quando você está na reclamação. Para eu alinhar, eu preciso ter a visão, ter a direção. Não esperar no momento, um dia Deus vai me ouvir. Ei, presta atenção. Ele já tá dentro. Você já tá dentro, já faz parte. Já está disponível para você. Você precisa acessar sim, mas a partir desses 5 elementos alinhados. Desejo ardente, pensamento, sentimento, identidade e consistência. Consistência. Então, como eu aumento a minha fé? Com esses 5 elementos. Certo, minha gente? Alguma pergunta? Alguém? Alguma dúvida? Estão aí? Tive um insight aqui. Anotado. Tudo certo? Alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe two. Dou-lhe three.
Desejo para você que sua fé cresça todos os dias, a partir de você, a partir desse alinhamento, a partir do seu pensar, do seu sentido, do seu desejo, da sua identidade. Desejo de todo o meu coração que esse Natal não só seja uma noite de Natal, não seja só uma reunião entre pessoas que muitas vezes não se suportam, mas que seja de verdade o fortalecimento da sua fé. É disso que você precisa todos os dias, dessa consciência crística, dessa consciência que está já em você, mas que por conta das suas crenças, daquilo que você aprendeu, por conta dos traumas vividos, você embotou, escondeu. Nem questiona mais. Não questiona mais. Aceita como verdade que sim, a vida é difícil, que sim, vai faltar recurso, que sim, o desemprego tá para todo mundo, que sim, os homens mentem, que sim, você nasceu pro sofrimento, que sim, você não consegue o corpo que você quer. Porque é mais fácil, você já aprendeu, tá fortalecido em você. Fazer o movimento de ter consistência, de alinhar a pensar, alinhar a sentir, acessar a sua identidade, se conectar no seu ritual consistentemente com você, com dentro de você, sim, dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque evolução é isso, mas não é um trabalho pesado, é um trabalho possível. É um trabalho que depende a sua evolução, depende a sua maior prosperidade, depende a sua maior saúde, depende a sua maior relação respeitosa. Eu desejo de todo o meu coração, para hoje e para sempre, que esse seu Natal, que o seu ano seja de uma fé fortalecida, seja de uma fé ainda mais viva, porque é disso que depende as manifestações. E fé é esse acreditar que vai além do que você está vendo, sim, mas que depende de você. Não depende do outro, depende de você. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, um lindo Natal.